nesse lugar, Jesus. Flua nesse lugar, Jesus. Agita as águas paradas, Jesus. Flua com teu rio nesse lugar. Nós clamamos, Jesus, flua com teu rio nesse lugar, Jesus. Nós queremos ser lavados por completo, Jesus. Até que toda impureza se torne pureza. Nós queremos estar com as nossas vestes brancas diante de Ti, Jesus. Limpa os nossos corações, Jesus. Devolve a pureza no nosso olhar. Devolve a pureza no nosso falar. Nós queremos ser iguais a Ti, Jesus. Se for preciso quebrar o vaso e refazer de novo, Jesus, nós queremos estar em Suas mãos, como um vaso na mão de um oleiro. Acende a chama, Jesus, que um dia se apagou. Devolve a paixão que um dia foi embora. Nós queremos voltar, Jesus, nós queremos voltar. Nós queremos voltar ao jardim da inocência. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz. Quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
falar mais alto, por favor. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, violentamente, e me envolves em quem tu és. O seu amor é como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente, e me envolves em quem tu és, e então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, e então vem. E então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, e então vem. Seu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, violentamente, seu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, violentamente, persegue. Eu quero compartilhar para você e com você o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 do Evangelho de Mateus, e eu quero te lançar uma pergunta: como que nós estamos tratando Jesus nessa noite? Essa é a minha pergunta para você, guarde ela. Como você está tratando Jesus? Como eu estou tratando Jesus? Como nós estamos tratando Jesus? Capítulo 25 de Mateus, ele vem falando ali sobre duas parábolas, que é bem conhecida da igreja, que é a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que aguardam a vinda do noivo, não é? E quando o noivo chega, algumas têm as suas lamparinas apagadas, mas outras, porém, têm consigo o azeite, não é? Que mantinha as lamparinas acesas. E depois nós vemos a parábola ali dos talentos, não é? A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Esse que recebeu 1 não gostava muito daquele senhor, né, e foi lá e enterrou e tratou de qualquer jeito aquele tesouro, né, aquela moeda, aquela pedra, sei lá o que ele recebeu naquele momento, não granjeou outro, né, enquanto os outros 2 ali granjearam mais, e o final foi um fim terrível para esse camarada que não gostava muito daquele senhor, não é? Simbolicamente Jesus Cristo. E a gente entra depois no julgamento das nações. Então guarde aí, marque aí, tenha aberto aí a sua Bíblia no capítulo 25 de São Mateus, o versículo 31, que eu vou fazer para você uma leitura, e essa leitura ela é para uma meditação. Esses pastores a qual a palavra de Deus aqui se refere, esses pastores que eu vou falar aqui,
quando você ouvir a palavra pastor, são trazidos como reis, ou seja, os governantes naquela época. O capítulo 34 do livro de Ezequiel, se você quiser só marcar para ler depois, capítulo 34 do livro de Ezequiel, diz assim a palavra: veio a mim esta palavra do Senhor, ou seja, Deus enviou a palavra ao profeta Ezequiel. Então preste atenção nessa leitura, e depois nós voltamos para Mateus. Filho do homem, é Deus falando com Ezequiel, é como se Deus estivesse dizendo assim: Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel, ou seja, profetiza contra os reis de Israel, contra a liderança de Israel, não pastores propriamente ditos, mas aqueles que conduziam uma cidade, que conduziam um estado, que conduziam o país, ou seja, os reis daquela época. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas. Porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Deus falando: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Deus, ele está enviando aqui uma mensagem para os condutores da cidade, do local de Israel, para os reis que conduziam cidades. Deus está falando aqui diretamente, como se hoje fosse a um prefeito, um governador, ou até mesmo o presidente. Deus está falando aqui a homens com responsabilidade de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas. Então Deus usa a boca do profeta Ezequiel e fala para ele: olha, diz para esse povo, para esses governantes aí, que eles estão errados, que não é dessa forma que se trata com o povo. E simbolicamente ele traz a passagem de pastoreio, porque arremete às nossas vidas o cuidado também com o rebanho do Senhor, o cuidado também com a igreja de Deus. Então nós vemos que estes líderes não estavam cuidando bem, estavam se preocupando mais com si mesmo, se preocupando mais com as suas próprias vestes, com a sua própria comida, com o seu próprio teto, se preocupando mais com eles próprios e com aquilo que eles podiam abraçar, do que verdadeiramente com a cidade santa do Senhor, com o povo escolhido de Deus.
porque todos foram escolhidos pelo Senhor, mas apenas alguns o serviram. Isso nós vemos no início de João, quando o Verbo se fez carne e veio para os que eram seus, mas os seus não os reconheceram. Todavia Deus foi dessa forma com o povo, até mesmo com os egípcios, ou nós pensamos que Deus não quereria alcançar toda a humanidade. O propósito de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade, mas muitos não quiseram se achegar a Deus. Desde o início da criação nós vemos isso. Em toda a passagem bíblica nós vemos Deus amando o povo, nós vemos Deus corrigindo as pessoas, nós vemos Deus dando oportunidade para as pessoas. Em toda a Bíblia, em toda a leitura nós vamos ver isso. Deus sempre dando uma nova oportunidade para as pessoas. Deus sempre chamando este povo de meu povo. Mas muitos não quiseram. Muitos voltaram atrás. Muitos preferiam servir as imagens. Muitos preferiam servir aos deuses de Baal. E assim ainda o é hoje, nos dias em que vivemos. Deus sempre dando oportunidades, mas o povo prefere servir a outros deuses. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aleluia! Estes somos nós, os escolhidos do Senhor. E o Senhor escolheu a todos. Todos poderiam ser esta nação, mas somente alguns servem, somente alguns persistem em permanecer no caminho. E agora Deus diz assim, porque assim diz o soberano Senhor. Olha o que Deus fala: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também eu tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei. Olha só, eu as farei sair de outras nações, ou seja, de outros estados ou de outros países onde poderiam estar, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Ou seja, essas pessoas ou estas ovelhas estavam dispersas em outros povos, em outros lugares, porque não havia um bom trato ali, não estavam sendo bem tratadas, então muitas se dispersaram para outras cidades, para outros estados, para outros países, por conta de um líder, de uma pessoa que mal conduzia esse rebanho. Então o próprio Deus fala: eu as trarei de outras nações, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas, ou seja, num dia de escuridão interna da sua alma, num dia em que essas pessoas achavam que tudo estava acabado. Escuridão e trevas aqui neste versículo significa isso, um dia que para mim tudo está dando errado. Então este povo agora se dispersa. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todo o povoado do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo
tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavras do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Olha só, a rebelde e forte, aquele que se acha poderoso, aquele que se acha grande, aquele que maltrata o pequeno rebanho. É isso que Deus está dizendo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem a boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Olha o que Deus está perguntando, ou seja, mandando que o profeta diga a esses que se acham grandes, fortes, poderosos, que não precisam servir os pequenos, que não têm necessidade de serventia. Deus está dizendo para eles: será que o meu povo tem que ser tratado dessa forma? Será que o meu povo precisa ser tratado dessa maneira? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres, até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, e o meu povo, o meu servo Davi, será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos, as árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizam. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim que ele diz. Ou seja, tomar sobre as nossas vidas o jugo de Cristo é acreditar que verdadeiramente tudo é leve sobre as nossas vidas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há peso para o cristão, não há peso para os pequeninos do Senhor. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra formosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome. Na terra nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, aleluia, o Senhor.
Esta é a profecia que Deus manda Ezequiel entregar para aqueles que se acham grandes, para aqueles que não cuidam dos pequeninos. Chegará o tempo, diz o Senhor, que eu separarei de um lado nações, de outro lado nações. De um lado as ovelhas, de outro lado os bodes. De um lado os meus pequeninos que me serviram, que me amaram, que me adoraram, e de outro lado aqueles que se achavam grandes e pisavam nos pequenos. Deus traz essa profecia a Ezequiel. E ele disse: olha, vou pôr o meu servo Davi como pastor desse rebanho. E interessante que Deus já sabia quem ele colocaria. Por isso que Deus nos disse no início: agora está vindo o clarão da alva em minha mente. Por isso que Deus nos disse no início que Ele te conhece por dentro. Olha só como Deus faz. Ele conhecia Davi, o servozinho, pequeno Davi, pastor de ovelhas, estava lá, todo sujo, fedido, no meio das ovelhas, no meio dos bodes, no meio da pastagem, enquanto os mais bonitos estavam aqui na casa do pai. E engano do pai, que achou que um daqueles 9 seriam o rei, mas Deus já havia escolhido Davi lá nas pastagens. Deus já havia escolhido você, meu irmão, minha irmã, lá onde você estava, e te tirou para te fazer forte. Te tirou para te levantar, para ser a diferença em meio a um povo que nós vivemos. Você é a diferença, você é a diferença do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Pois bem, Deus escolheu Davi, e ele disse: eu vou fazer Davi o pastor desse povo. E o que aconteceu com Davi? Ele foi o grande rei daquela nação. E o que fez Davi? Obras maravilhosíssimas aos olhos do Senhor. Que nem o pecado, que nem o erro que ele cometeu, e que foi grave, uma morte de um inocente, e a traição de sua esposa. Isto passou de largo aos olhos de Deus. Muitos aí têm várias formas teológicas de apresentar essa passagem, mas a que eu aprendi e mantenho comigo é esta: que verdadeiramente Deus, Ele apaga o pecado, Ele apaga a sua transgressão, quando você verdadeiramente o serve, quando você verdadeiramente o ama, quando você verdadeiramente confia nele, a tal ponto de Deus dizer: Davi é a menina dos meus olhos. Isso é forte, gente, é forte. Davi foi posto como rei de um rebanho, como pastor de um povo, de uma nação, e é lido e lembrado até os dias de hoje. Quando nós entendemos o princípio de crer, de acreditar, quando nós entendemos o princípio do amor, quando nós compreendemos verdadeiramente o princípio de tratar bem a Jesus, tudo em nossa vida vai bem. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, porque cada um tem a sua forma de servir e de seguir, mas eu digo para você: mantenha-se firme, mantenha-se firme. O que foi que Deus mandou dizer àquele povo? Eu vou separar nação de nação, vou separar de um povo e outro povo.
Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês lamearam com os pés? Não, de forma alguma. Por isso assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. É o Senhor que vai julgar no grande dia, não somos nós. Portanto, diz o Senhor a nós nessa noite: mantenhamos-nos firmes e tratemos bem a Jesus. De que forma, pastor? De que maneira tratar bem ao Senhor? O Evangelho de Mateus, capítulo 25, que trata dessas duas parábolas, das 10 virgens, de 10 estarem ali verdadeiramente nécias, lançadas fora de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu estou esperando o noivo chegar, eu sei que ele vai vir mesmo, eu vou levar a lamparina, mas não se preocuparam em levar com elas, em guardar com elas um provisório. Não se preocuparam, estavam simplesmente dispersas, achando que estavam servindo. E isso é trazido como exemplo aos nossos dias de hoje. Muitos acham que estão servindo ao Senhor, mas estão dispersos. E existe um povo grande que assim o diz, pessoas fortes, que acham que estão fazendo tudo, mas não tem ali um resguardo, não tem ali uma provisão, uma providência guardada, não tem um algo escondido, para se essa luz apagar, eu tenho uma reserva lá embaixo. E essas não carregaram reservas com elas, mas as prudentes, espera um pouco, nós vamos passar uma noite, é certo que talvez o nosso azeite acabe antes que o noivo chegue, vamos levar reserva. O crente tem que ter reserva. Assim também a parábola dos talentos. Houve um que não se preocupou, não quis nem saber. Eu estou nem aí para esse cara, o cara vai me dar um talento só. Que negócio é esse? Dá 2 para um, dá 5 para o outro, deve ter dado 10 para o outro, 20 para o outro, 30 para o outro. Paráfrase minha. Para mim só deu 1. Cara, pega esse 1 lá e vai granjear 2. Pega 2 e granjeia 4. Não é, irmão Lércio? Pega esses 4 e granjeia 8. Não soube trabalhar com um só, irmão. Achou pouco. Foi lá e enterrou. Foi lá e enterrou o talento. De certo que o povo fazia isso aí naquela época, né? Guardava os tesouros, cavava um buraco lá, enterrava num canto lá, só ele sabia onde estava. Por isso que muitas vezes eram achados em vários lugares fósseis, pedras valiosas, tesouros escondidos. Que a pessoa não tinha banco naquela época, eles guardavam em terrenos. E o camarada foi lá, enterrou e falou: quando ele voltar, eu desenterro lá e devolvo para ele. Maldito. Maldito é o que ele diz, né? Lança esse cara fora. Pega o que ele tinha e dá para aquele que tem 10. Por quê? Porque o que tem 10 foi lá e trabalhou. Mas não podia ter dado que tinha 5? Não, ele preferiu dar para o que tem 10, porque mostrou o interesse de fazer a coisa. Que não é o tanto que você tem, mas é a qualidade com o que você faz. Não é o tanto que você pode fazer, mas sim a qualidade do que você faz com o pouco que Deus te dá. O grandão foi lá, tirou uma nota de 100 e pôs no gasofilácio. A viúva, as 2 moedinhas que tinha para comprar o pão e o leite no outro dia, botou lá. Quem fez melhor? Não é o tanto, e sim a qualidade que nós fazemos. E agora nós entramos nesse julgamento de nações, que é justamente algo que ainda vai acontecer. A parábola dos talentos e a parábola das virgens aconteceu. Mas esta passagem, ela vai acontecer ainda. Ainda não se cumpriu. Versículo 31 até o versículo 46 de 25 de Mateus vai se cumprir. E o que diz a palavra? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á
em seu trono, na glória celestial. Olha só as nações, voltando aqui, as mesmas nações de Ezequiel. Todas as nações serão reunidas diante dele. Você percebe? Quando se trata aqui de todas as nações, é justamente isso, um povo de cada lugar. Do Oriente Médio, do Sul, do Norte, não sei da onde, dali, de cá. Todas as nações serão reunidas diante do Senhor, diante do seu trono. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Está pegando aí? 42 de Ezequiel, 32 de Ezequiel, está entendendo? Perdão, 34. Está pegando as nações? Olha a profecia que foi lançada lá, para Ezequiel, para o povo que cuidava de pessoas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aleluia! Então, quando nós vamos lá na criação do mundo, nós podemos fazer menção do Éden, do paraíso, de como eram as coisas lá, até que Deus formasse do pó da terra o homem, e até que Deus dissesse, depois que criou da costela de Adão a mulher, e até que Deus falasse para eles: olha, tudo isso aqui é de vocês, mas não toque na árvore que está posta no centro do jardim, dela não comereis. Aí houve a teimosia, o primeiro pecado entra e estamos nós aqui, cultivando ele até hoje e caminhando para ser santos. Sede santo como eu sou santo. Bem-aventurado é você que está hoje aqui numa noite de domingo chuvosa, ouvindo a palavra que este mero e singelo pastor vos diz, e que também serve para ele. Essa passagem falou comigo essa semana toda. Eu tinha dito ao Anderson no início da semana: você prega, mas nós não saberíamos o que Deus estava preparando, e de 2 dias deu certo a casa, ele mudou de lá para cá e está arrumando as coisas. E eu disse: pai, eu não vou poder porque a casa já deu certo, então o senhor prega? Prego. Deus já sabia que essa palavra era para mim e para você hoje. De que forma nós estamos tratando Jesus? De que forma Deus era tratado naquela época, quando Ezequiel profetizou sobre os líderes de Israel? De que forma Deus estava sendo tratado? Nós lemos aqui agora. De qualquer jeito, não é? Como Deus estava sendo tratado de qualquer jeito? Porque os pequeninos de Deus estavam sendo maltratados pelos reis de Israel. As pequenas ovelhas estavam sendo dispersas por esses pastores que não estavam conduzindo bem o rebanho. Ou falando abertamente, os reis daquela época não estavam nem aí para as ovelhas, não estavam nem aí para o povo. E nós podemos trazer isso para hoje? Podemos. Se nós formos falar a nível de presidência, de governo, de estado, de país, parece que as autoridades não estão nem aí para nós, os menores. Eu digo nós porque eu me incluo, porque nós temos aí a hierarquia dos médio grandes, nós estamos nos médios pequenos. Ou será que nós não temos conta para pagar e se preocupa com ela? Ou será que a gente não tem o aluguel para pagar? Quem não tem está pagando a casa e paga imposto, porque senão o governo vai lá e tira, né? Fazendo o possível para pagar às vezes o carro, andando aí com uma roupa mais ou menos, porque às vezes não pode comprar uma outra nova, né? Enquanto os grandões da barca estão aí com os seus grandes e altos salários, comendo do bom e do melhor, e nem se preocupando se o mercado aumentou ou não, se a gasolina aumentou ou não, se o gás aumentou ou não.
não é? Eles não estão preocupados com isso. Ou você pensa que alguma coisinha que o governo faz para beneficiar, não vem algo lá na frente para tirar. E não é o que nós estamos vivendo hoje. E não estou falando aqui de nomes, estou falando a nível governo. E não é só o governo Brasil, é o governo todo aí fora. Ou você pensa que outros países não estão vivendo as mesmas coisas? Sabe? O governo não está nem aí para os pequenos. Faz uma coisinha ali, mas tira de outra forma ali. Esses terão o seu preço. Então, por isso eu digo a você, permaneça firme, fique firme, sabe, andando de fé em fé com o Senhor, amando Jesus, porque dessa forma já é difícil. Você imagina se nós não pudermos viver o amor de Cristo em nossas vidas, que é o que nos põe de pé, se nós não pudermos viver as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia, e são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! Isto é o Senhor que vela por nós. Isto é o Senhor que zela por cada um de nós. Venham benditos de meu Pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O Éden lá no paraíso é o que foi preparado para Adão e Eva e é o mesmo que está preparado para nós. E por que eu digo que esta profecia, esta palavra ainda vai se cumprir? Preste atenção. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Olha só porque esta palavra ainda vai se cumprir. Os justos lhe responderão. Futuro. O verbo aqui está no futuro. E eu pesquisei isso em várias versões de Bíblias e pesquisei isso no Google também para saber se não havia aqui algum erro de digitação ou de transliteração ou de palavra. Não. O original grego nos traz ão e não an. Nós poderíamos dizer que é algo que está ocorrendo, que já aconteceu, se o verbo estivesse aqui. Então os justos responderam com M no final. Mas a palavra nos diz, os justos lhe responderão. Olha só. Então esta pergunta ainda virá para nós. Essa pergunta será feita no grande dia do julgamento, aonde o Senhor, no seu grande trono, julgará a todos os povos. Isto nos fala de milênio, isto nos fala de travessia, isto nos diz se nós vamos passar a grande tribulação aqui ou não. Para os que acreditam, sim; para os que não acreditam, não tem problema. Isto se trata de milênio, e isto se trata que ainda virá este dia que o Senhor vai estar no grande trono, e nós, como nós aqui agora, uma grande nação, olhando para Ele, e o rei perguntará, dirá, como que vocês cuidaram dos meus pequeninos? Como que vocês cuidaram daquele que bateu a sua porta e pediu, me dá um pouco de arroz, me dá um pão para eu comer, alamacanasteianai. Quando você passa por um enfermo na calçada e a pessoa te estende a mão dizendo, me dá uma moeda, e muitas vezes a gente negligencia uma moeda. Por quê? Porque está sujo, maltrapilho, se eu der vai gastar com droga, se eu der vai beber, se eu der vai não sei o que, e muitas vezes um desses pequenos pode ser a mão do Senhor estendida. Aqui, nesta passagem, se trata dos discípulos, dos pequeninos dele, daqueles que são dele, daqueles que são maltratados, mas cabe a nós, para os dias de hoje também, olhar para um necessitado e poder estender a mão dizendo, está aqui, um copo com água, um pedaço de pão, uma camiseta, um chinelo, um acolhimento, um abraço.
um apertar de mão. Quantas vezes o anjo do Senhor, quantas vezes um pequenino de Deus, quantas vezes o próprio Senhor Jesus bateu a tua porta, ai, Kamanachei, e você disse não. Eu já disse não muitas vezes. E eu tenho aprendido a cada dia com essa palavra, porque eu tenho procurado viver um pouco mais isso. Se eu sei que de repente o camarada é um drogado, e se eu posso, eu vou lá e compro um pão. Ô, me dá um dinheiro aí. Cara, eu vou te pagar um sanduíche, você quer? Ah, eu não quero. Então tá bom, vai com Deus. Ah, eu quero um sanduíche, eu quero um pão. Vamos lá, compra um pão, compra um pacote de bolacha. Passa uma pessoa pobre na rua, dê alguma coisa. Isso é um exemplo para nós, hoje. Porque aqui Jesus estava tratando dos discípulos, dos pequenos necessitados, daqueles que fazem parte de um corpo, de uma igreja também, muitas vezes, daqueles que precisam às vezes de alguma coisa porque no seu lar não tem nada, daqueles que precisam às vezes de um remédio porque não pode comprar, de um leite para dar para o filho porque não pode comprar. E aí nós podemos ir lá no tempo da ceia, quando Paulo estava ensinando, uma coisa me foi dada, algo me foi revelado, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em sua mão o pão e disse: tomai, comei, bebei, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Por quê? Porque naquela época, os maiores da igreja maltratavam os menores, comiam e bebiam a sua própria regalia, enquanto os pequenos não tinham muitas vezes o que comer. Por isso Deus disse: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Não é me examinar se eu estou num pecado, se eu estou fazendo isso, não deixa o pecado e participa. Mas o examinar-se é isso. Será que eu estou tratando bem a Cristo? Será que eu estou servindo bem a um dos meus pequenos irmãos? Porque Jesus vai dizer aqui: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer, ou com sede e não te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e não te acolhemos? Como te vimos como necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Ora, quem é esse rei, meu Deus, dessa passagem? Senão o próprio Senhor Jesus. Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Meus menores irmãos, o Senhor está falando aqui. Ou seja, quando vocês fizeram a um destes pequeninos que te pediram algo, e vocês o serviram, vocês fizeram dessa forma. Quantos muitas vezes estão presos e são esquecidos por familiares? Por isso a obra de Deus nas prisões é muito bem feita. Quantos estão em leitos de hospitais que às vezes nós até conhecemos e não vamos visitá-los? Ah, aquele lá, aquela lá, deixa lá. Quantos muitas vezes estão com fome, com sede, a gente não dá de beber, de comer? Quantos muitas vezes estão doentes e a gente não é capaz de ir na casa da pessoa, pelo menos para fazer uma oração? Já não digo nem perguntar se precisa de um remédio, porque o remédio é caro, né? Como nós estamos tratando Jesus? Como eu e você estamos tratando Jesus? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Olha só, Ezequiel profetizou lá: nação para um lado, nação para outro, ovelha para um lado, bode para o outro. O Senhor separou. E agora o rei diz: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram a beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão. Ou seja, toda a nação estará de frente ao rei.
E nós todos vamos lhe responder. A nós é dado revelado isso hoje, mas este dia chegará. E nós vamos responder: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando a nenhum dos meus pequenos irmãos o fizestes, a mim vocês também não fizeram. E olha só, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que você e eu possamos dizer sempre isso. Bem-aventurados somos, escolhidos e eleitos por Deus, separados por Ele, para servi-lo e continuar servindo ao Senhor. Ele vai separar aqueles que fizeram o bem e aqueles que fizeram o mal, e que nós possamos estar na ala da direita, onde Ele diz: vinde benditos de meu Pai, para o reino que lhe está proposto, preparado desde o início, desde a criação do mundo. Você vai cantar? Que nós possamos, amados, ficar com essa palavra. Eu não quero estender muito em ministração, ou em homilia, ou na pregação, mas que fique essa leitura para nós. Ezequiel capítulo 34, trata da profecia lançada ao servo do Senhor, aonde ele manda dizer para os grandões, para aqueles que se acham os bambambãs, para aqueles que se acham os bonitos, os grandes, os poderosos, que podem pisotear os pequenos, que podem maltratar os pequenos. Deus disse a esses aí, o que está preparado para eles é o lago de fogo e enxofre, que está separado já para o diabo e os seus anjos. Mas que nós possamos estar como o pequeno rebanho, sendo por Ele arrebanhado, sendo por Ele pastoreado, e também pastoreando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros, porque este foi o reino de Deus, este foi o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio como servo, não para ser servido, mas Ele veio para servir, e continua nos servindo até hoje. Ou será que nós não somos servidos pelo Rei, pelo Príncipe, por Jesus Cristo? Aleluia. Aí onde você está, coloque-se em pé, feche seus olhos. Eu quero fazer para você uma oração